O que tu achou? É o descortinar. A gente se pega pensando como é que vive quem não sabe isso aí. Não vive, se perde. Vive numa ilusão zona, né? Uma ilusão. A gente viu isso, inclusive. Durante as gravações, durante os dias de gravação, a gente viu acontecendo na nossa frente. E aí, em vez de ajudar, o que a gente fez? Material um pouco. Lara, quantos casos de alertas vermelhos tu trouxe hoje? Porque essa é a minha função aqui. É ensinar como não se que se tem uma coisa que eu fiz na vida foi me enrolar. Mas o ponto importante que a gente fez aqui é para saber todas essas bandeiras vermelhas, quando acontecer no casamento, saber, opa, isso aqui eu tenho que curar, ou isso aqui é melhor eu me afastar. Porque esse é o grande ponto, que é que tu tome as melhores decisões. Que é exatamente isso, o amor próprio, quando a gente fala, porque em primeiro lugar, tu tem que ser a pessoa que mais se ama, se tratar como um amigo. E a partir desse momento tu vai poder tomar as melhores decisões, né? Porque o respeito é isso. Foi longo isso aqui, acho que nós não vamos nem usar isso. Confia na galera da Confio? edição. Confia na galera da edição. Tá. Olá, senhores, mais um vídeo no canal. Talvez vocês não conheçam essas pessoas que apareceram no vídeo anterior. Trata-se de Fernando Conrado e Lara Nesteruk. Esses dois, eles já têm um trabalho ativo, principalmente no Instagram, há muito tempo. Principalmente naquela ascensão do pessoal da direita. Não necessariamente eu posso falar que a Lara é de direita, mas ela estava próxima. Ela era amiga ou é amiga de pessoas que faziam parte daquele grupo das pessoas que tinham mais destaque e que representavam uma direita brasileira. E o Conrado também. O Conrado está mais dentro do canal de opinião política, né? Então, ele dá muito pitaco sobre política. A Lara nem tanto, mas ele sim. E são pessoas aí bastante conhecidas no Instagram, principalmente, mais do que até aqui no YouTube. E são vendedores de curso. O que eu queria sinalizar aqui primeiro para vocês? Eu não tenho nada contra as pessoas venderem curso, que vendam o que quiser. É até engraçado esse incômodo por parte de uma galera na internet com os outros de venderem curso, porque, veja bem, se você se identifica como direitista ou liberal, você deve entender que isso aí é normal. A pessoa vende o que tem, o que sabe fazer, né, o que ela pode fornecer. Isso é bom para a economia de um modo geral. Então eu vejo muitas vezes as pessoas atacando as pessoas que vendem curso, principalmente cursos que são relacionados ao desenvolvimento pessoal. E eu fico assim, né? Tentando entender de onde vem toda essa raiva em relação a vendedores de curso. Pois bem, mas cada um tem a opinião que quiser, enfim. Mas eu já coloco aqui que eu não tenho nada contra isso. Eu acho que o cara tem o direito dele de vender e quem quer comprar que tem o direito de comprar. Geralmente quem tem canal aqui no YouTube está querendo sim monetizar o canal, está querendo tirar algum dinheiro extra. Acho que não, apesar de muitas pessoas falarem que não, eu só tenho a ideia de ajudar, eu quero só ajudar, não estou interessado, eu quero falar a verdade e tal, eu reluto um pouco aí a acreditar nisso, porque o que eu vejo de pessoas que batem muito no peito para falar a verdade, tudo, geralmente são canais que já foram monetizados e perderam a monetização. Aí a pessoa tem um público, um bom público, e aí ela vai buscar outros meios de captar esse recurso sem abrir mão totalmente do YouTube, porque é algo quase impossível para um produtor de conteúdo abrir mão do YouTube, né? Por mais que você queira tentar recorrer a outras plataformas, é quase impossível por conta da adesão tão popular que o YouTube tem. Então, assim, no final, todo mundo que tem um canal aqui no YouTube está querendo ganhar dinheiro, inclusive eu, certo? Então, ninguém escapa disso. Claro que você tem limites éticos, como eu expus ali, por exemplo, no vídeo que eu fiz sobre o Ítalo Marcilli, eu já não acho coerente por parte do Ítalo, uma vez que ele ganhou tanto dinheiro com cursos e tudo, e como ele mudou bruscamente a situação financeira dele, ele ser um vendido.
Então, não há justificativa para isso. Você pode tentar ganhar dinheiro dentro dos seus limites, dentro da ética, dentro dos seus valores. Então, por exemplo, eu tenho valores aqui que são inegociáveis. Então, por mais que o cara, por exemplo, se me oferecesse algum dinheiro para fazer algum vídeo fazendo apologia sobre pessoas que estão gerando uma criança e interromperem isso aí intencionalmente. Vocês sabem, aquela palavra que começa com A, que eu não vou falar aqui. Eu jamais farei por nenhum dinheiro no mundo. Pode me oferecer o dinheiro que for, eu jamais vou ser um defensor dessa atitude. Então, algumas coisas, né, por exemplo, relacionadas à minha religião, eu jamais faria um vídeo que venha a atacar a minha religião, que é a religião católica. Por todo o dinheiro que você me ofereceu, eu não vou fazer isso, porque tem valores que eu tenho que são inegociáveis. Então, obviamente, que se eu falo isso aqui agora e daqui a um tempo alguém me oferece um dinheiro e eu faço um vídeo justamente o contrário do que eu acabei de dizer, então eu estou sendo uma pessoa mau caráter. Né? Eu não sou uma pessoa confiável, uma vez que eu me coloco dessa forma. Então, o que eu vejo é que esses produtores de conteúdo, muitas vezes, eles chegam, se posicionam, colocam que é assim, é assado, meus valores são tais e tais e tais, e depois eles se vendem para se manterem. Para se manterem na mídia, para se manterem bem no YouTube, para se manterem bem com a sua audiência, com o seu público. E uma coisa que a gente percebe é que esses canais que começam muito bem, se posicionando muito bem, de maneira livre, menos compromissada com o público, cai muito a qualidade quando eles começam a produzir conteúdos para agradar o público. Esse que é o problema. Eu acho que não é o caminho esse, mas é o que acontece. Mas voltando aos dois que são o foco aqui do vídeo de hoje. O que acontece com Fernando Conrado e Lara Nesteruk? O Fernando Conrado, ele já é um homem que já tem uma idade, deve ter mais de 40 anos, certo? É um homem bastante inteligente, é um homem que ele tem um bom conhecimento, a gente percebe que ele tem um bom conhecimento, e em um determinado momento ele começou a falar de VSM, só que a princípio dava a impressão que foi o Conrado que trouxe isso. Para a maior parte do público dele, que não tinha acesso a esse tipo de conhecimento, dava a impressão que ele que trouxe ou ele que criou esse tipo de conhecimento. Você percebe que ele vai falar sobre coisas relacionadas ao masculinismo, a Red Pill, sem citar nomes, sem dar as referências. Ele nunca faz as referências. Ele não vai falar do Rolo, ele não vai falar do Andrew Tate, ele não vai falar do Nessahan Alita. Então, muitas vezes, eu vejo ele falando das coisas que outros homens já falaram, que são muito conhecidos aqui da gente que faz parte dessa bolha, e ele não cita. E quando, às vezes, eu percebi isso, quando, às vezes, aí alguém indaga ele sobre algo, e ele fala assim, não conheço. Né? Então, muitas vezes eu vi, por exemplo, o Conrado falar que nunca tinha lido o Olavo de Carvalho, mas falar coisas que parecia que era o Olavo que estava falando. Então, muito tempo depois que eu vi o Conrado tirar uma fotinho segurando o livro do Olavo. Mas ele falava que ele nunca tinha sido aluno do Olavo, nunca não conhecia nada do Olavo. E falava coisas que era coisa que o Olavo dizia com frequência. Mas, enfim, não tem como eu provar isso, correto? Mas é, no mínimo, estranho. Né? E a Lara, eu já não conheço muito bem, eu só a via com pessoas relacionadas a essa nova direita. Eu achei estranho porque ela começou a aparecer com
os ditos conservadores. E assim, a posição da Lara nunca foi de conservadora. Mas, de alguma forma, a gente sabe que quando a idade da mulher vai avançando, existe uma tendência por parte dela a se sentir atraída por essas ideias conservadoras, porque ela se sente mais acolhida, ela se sente mais protegida. Então, obviamente, homens que se identificam com essa coisa bem caricata do conservadorismo brasileiro, que é o cara que faz arte marcial, que dá tiro em stand de tiro, esses caras com direito, esses caras da direita aí que tem um discurso mais assim, bandido bom é bandido morto, né? Essas coisas assim, bem caricata, né? Não que, enfim, né? Não quero me aprofundar nisso, mas é muito caricato. São pessoas que talvez aí antes de 2010, antes de 2015, né? Antes de 2015, antes de 2015, vou botar assim, vou ser mais bom, que antes de 2015 nunca pensaram em fazer uma instrução de tiro, nunca pensaram sobre a realidade da segurança pública no Brasil, nunca pensaram sobre valores liberais, nunca pensaram sobre esquerda e direita. Então, são pessoas que vieram na onda, nessa onda conservadora que veio e passou, foi embora. Essa onda conservadora direitista que veio e passou, foi embora. Então a Lara ela se enquadra nessa coisa, ela nunca se posicionou bem exatamente, até porque se você der uma olhada no Instagram dela, você vai ver que tem alguns problemas que ela não poderia se encaixar no conservadorismo de maneira nenhuma, mas ela gostava de ter amizade com esses caras aí porque era lucrativo para ela também. Porque ela captava muito público conservador, muitas dessas conservadoras aí, meio com um pé cá e um pé lá, que é meio conservador e é o meio modernete. E fato é que eu me deparei com esse vídeo que apareceu aí no início e eu falei, caramba, então juntou Conrado e Lara Nesteruk para dar um curso sobre VSM. Tá? Que é algo que na gringa já se fala há muito tempo. Algumas pessoas, como eu citei aí, né, tipo o Rolo, o Andrew Tate, são caras que são mais populares, mas tem caras muito menos populares que já conhecem e já falam sobre isso há muito, muito mais tempo. Só não fizeram tanto sucesso, só não foram tão populares, mas dentro da bolha são até bastante conhecidos. O próprio Nessa Ranalita, que é muito conhecido dentro da bolha, tem uma produção teórica sólida, né? Tem seus livros aí que você pode consultar, ler, estudar, mas é pouco citado. E aí agora junta esses dois para falarem sobre relacionamento. E veja bem, são pessoas que ganharam muito dinheiro, muito dinheiro. Então, eu trouxe 2 vídeos aqui para mostrar para vocês que essas pessoas não são tão confiáveis assim. E que quem está pensando em comprar curso, essas coisas assim, tem que tomar cuidado. Tá? Tem que refletir, tem que pensar bem, porque é aquilo, né? Eu entendo que faz parte do capitalismo as pessoas quererem vender soluções. A gente tem um vídeo aqui do Conrado, numa entrevista que ele deu ao Brasil Paralelo. Vamos dar uma analisada aqui. Isso aqui é a realidade. Quer se iludir, vai te iludir. Tá? Quer achar que tem outra coisa? Pode achar, tá tudo certo. Eu tô só te falando a realidade. O que teu pai não te falou, que a tua mãe não te falaram. Porque era um segredo, é um teatro social que a gente vive. Mas essa é a realidade. E aí que tá. E é por isso que eu falei pra vocês. Se a mulher não tiver admiração pelo macho, ela ejeta o cara na hora. Ela não finge, não é legal pra ela fingir que gosta do cara. Dá sem ter nenhuma espécie de atração, cansa. É por isso que tu vê tanto cara rico com a mulher dando pro cortador de grama, pro personal trainer, pro professor de tênis. Porque esses caras demonstram uma masculinidade maior do que o cara que só tem dinheiro. Porque não é só dinheiro, a mulher não é só isso. A mulher quer sempre andar de cima. Olha a mulher do Bezos. Olha o que tu enxerga ao teu redor. Ele fala bastante sobre hipergamia
sem dar o nome. Assim, às vezes ele fala, mas normalmente ele não fala sobre hipergamia, principalmente quando ele está em canais muito populares. Então ele vai tratar do que acontece sem dar o nome, porque no momento que se fala hipergamia, vamos dizer assim, é uma palavra-chave dentro desse campo masculinista red pill. Então ele quer utilizar de todo o conhecimento da red pill, do que é dito ali no meio masculinista, sem estar associado a eles. Certo? Então aí já é uma coisa que é preocupante. Elas sempre querem andar de cima. E é normal, porque isso é pro bem da espécie, tu entende? Por que a mulher quer o melhor macho? Para ter o melhor filho. E é isso que eu quero que as pessoas entendam quando eu... Outro ponto também que ele falou aqui interessante, que ela fala, ela sempre quer o andar de cima. Mas ele acabou de falar que tem muita mulher que se relaciona com um cara rico, mas que dá pro jardineiro. Então, dentro do que ele está falando aí, isso não faz muito sentido, porque o jardineiro não estaria no andar de cima. Então, o que leva a mulher a dar para o jardineiro é uma outra situação. Não é a questão da hipergamia. Isso. Cara, saber o teu valor. Porque tu te acha que tu é foda demais. Tu acha que tu é mais inteligente, que tu é mais bonita, mais gostosa, que ninguém tá nos teus pés. Querido, enxerga o tamanho que tu é. Enxerga até onde que tu pode ir. Vai saber qual é o teu real valor dentro desse mercado. Porque olha só, eu tô falando aqui de biomarket, tá? Mercado biológico. É escolha de parceiros no mercado biológico. É como é que se dão essas escolhas. Antropologia já explicou. É só estudar a porra da antropologia, tu vai ver. Que eu descobri que ninguém sabia. E aí expliquei esses fatos pra... Viram? Ele falou que ele descobriu que ninguém sabia. Aí não. Aí é picaretagem, com certeza. Ele não descobriu, ele está falando coisas que o meio masculinista já fala há décadas. Então, ele vir com essa, eu tenho certeza. Ele não descobriu nada. Ele encontrou essa informação, ele viu outra pessoa, ou teve acesso a algum artigo, teve acesso a algum canal, ele teve acesso a algum livro que tratava desse tema, e aí ele começou a falar aqui no Brasil, que é algo muito popular nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não era. Ele não descobriu porra nenhuma. Então, isso me chateia. Apesar de certa forma, ter até uma certa simpatia pelo Conrado, e ele tem uma coisa que é importante vocês perceberem, que ele fala muito rápido, e é muito parecido com um 38. Isso aí é coisa de cara bom de conversa, enrolador, né, que sabe te levar, que ele vai falando um monte de coisa ao mesmo tempo, que parece ser algo muito elevado, e você vai acompanhando o discurso porque você não teve nem tempo de refletir sobre o que ele está falando, porque ele está o tempo todo falando, trazendo um monte de informação junto, embaralhada. Quem faz isso também é o 38. Não estou falando que o 38 mas é uma característica de cara enrolão, certo? Cara que consegue levar bem os outros na conversa. E o vendedor, de certa forma, é isso, né? O vendedor é aquele que te convence a comprar alguma coisa, seja um curso, seja uma roupa, seja um sapato. Então, tem pessoas que têm essa habilidade naturalmente. Então, eu identifico muito isso no Conrado e no 38, que são pessoas que falam muito rápido e não dá tempo de você, refletir sobre o que ele está falando. E aí traz essa, para aquelas pessoas que são, vamos dizer assim, mais desprovidas de inteligência, acha que eles são muito inteligentes. Mas não, eles só estão cuspindo um monte de informação sem dar tempo de você refletir o que eles estão falando. Para as pessoas. Então a gente sempre tem na nossa ideia, tanto do homem quanto da mulher, achar o melhor parceiro para ter filhos. Tu vai achar, por exemplo, assim, tu vai ver, tem uns caras muito macho, o cara tem filho com 6 mulheres diferentes, cara. Olha os caras foda aí, olha o Bolsonaro, um monte de filho. Olha assim, e aí você vê que ele tem uma... para você ver, ele não absorveu completamente os conteúdos do meu masculinista, porque aí ele traz até um péssimo exemplo. O Bolsonaro não é um exemplo de alfa. O Bolsonaro é um cara, ele é um exemplo de talvez um boomer, né? Um cara que ele teve mais de um casamento, teve filhos aí com mulheres diferentes, enfim, ele não tem, e a própria postura dele depois que obviamente
depois que a gente viu toda a carreira dele como presidente, a gente viu que ele de alfa não tem nada, certo? Não tem nada. Então, o fato do cara ter vários filhos com mulheres diferentes não significa que ele seja alfa. Tem muito beta que faz isso também. Tem 2, 3 casamentos e isso não significa que eles sejam alfa, né? São só enrolados, sabe? Aquele cara que é escravoceta, enfim. E outra coisa, ele fala que os homens sempre escolhem as melhores mulheres e as mulheres os melhores homens, e não é bem assim também. A gente sabe que o homem, ele muitas vezes ele se relaciona até com mulheres que são até, pode-se dizer assim, até inferiores a ele. Obviamente que tem aquela inclinação do homem, né, natural de se atrair, por exemplo, a mulher com quadril largo, seios fartos e tudo, relacionados à procriação, então ele pode ter essa, mas a questão mais biológica, vamos dizer assim, mas não social, né? Porque muitas vezes você vê que a mulher, vamos dizer assim, é uma gostosa, só que ela é uma fanqueira. Essa é a melhor mulher para você procriar, para você ter filho? Obviamente que não. Às vezes a mulher é uma gostosa, mas é uma feminista, e essa vai ser a mulher ideal para você procriar? Óbvio que não. Então, não se leva... O homem, muitas vezes, ele leva a questão biológica na escolha, no formato do corpo e tal, o quadril, seus fartos, mas ele não leva em consideração a questão social. Já a mulher, sim. E muitas vezes a mulher ela ignora a questão biológica e ela valoriza mais a questão social. Então o cara pode ser feio, o cara pode ser gordo, o cara pode ser cara de beta e tal, mas ele tem um destaque social, ele tem uma condição social boa. Ele é uma pessoa... O próprio Conrado, quem olha o Conrado vê muito bem que ele não é um alfa. Ele não tem nada de alfa, certo? Mas por ele ser um influencer, por ele ter dinheiro, obviamente que mulheres o procurarão, irão querer ter relacionamento com ele por conta da posição social que ele ocupa. Não pela beleza dele ou pelo tipo físico dele. O Olavo, os caras têm filho com um monte de mulher diferente. Não. Tu acha que você... Agora ninguém fala, essas coisas ninguém gosta de falar. Né? Mas olha aí, os caras têm com um monte de filho diferente, tu acha que é por quê? Os caras são foda, meu. Os caras são foda, os mais foda, tem filho com um monte de mulher diferente. O da Tesla, como é que é o nome dele? O Elon Musk. O Elon Musk, tem trocentos filhos também, né? Isso aí todo mundo tem um monte de filho com mulher diferente. Os caras que são foda. Os que não são foda são ali os que ficaram... Novamente, reforçando, o fato do cara ter filhos, um monte de filhos com mulheres diferentes, não demonstra que o cara é foda, demonstra que ele é o cara enrolado. Para dizer o mínimo, é um burro, né? Principalmente hoje. Tanto que ele deu 2 exemplos aqui, Olavo e Bolsonaro. Caras que são de uma outra geração, uma geração que o cara pintava e bordava e a mulher ainda segurava um pouco a onda, não no sentido de não trair o cara, mas segurava a onda de não sair do casamento. Consubstanciado, e aí por diversos pontos da civilização, inclusive a religião, né? Que não é o nosso ponto que vai discutir. Pois é. Mas, Ou jogar contra a parede, Conrado, você tem um monte de filho com mulher diferente? não tenho, cara. Pois é, mas isso... Essa é a parte que eu mais gosto, que o cara dá uma lapada nele, pegou ele de calça riada. Porque, afinal de contas, ele não descobriu isso, ele não é o cara que sabe tudo aí de VSM, é o cara que vende curso, que nessa época ele já vendia o curso, ele só não estava vendendo junto com a Lara. Mas não é o cara que vende o curso? Ué, você é um cara foda? Você tem um monte de filho? Ah, não tem. Vamos ver a resposta dele agora. Isso significa o quê sobre você? Isso significa que eu me fudi com pai e mamãe doente, meus planos mudaram na vida e eu tive que tocar o barco do jeito que veio. Na vida a gente joga com as cartas que foram dadas. Que ideia. Agora Não era meu plano, tá? Eu queria estar casado com um filho. Meu plano era reprodução social. Eu nasci, meu pai tinha 35 anos. Quando eu tinha 9 anos, eu planejei minha vida. Olhei lá meus dedinhos gordinhos lá no colégio. Fiquei, ok, com 9, falta 3 anos, 7 anos pro primeiro grau, mas tantos pro segundo grau. Falta, digamos que eu rode um no vestibular, com 25, eu vou estar formado na faculdade. E eu vou fazer isso, casar com uma mulher. Eu tinha um plano pra vida. A gente tem plano quando é criança. Eu tinha um plano. Nossa, plano. mas esse plano é muito mal.
Então, vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Até porque ele usa a desculpa ele coloca a desculpa da alimentação dele no pai e na mãe doente. Só que, cara, quem conhece e vê lá no... Ele viajava o mundo quando ele era fotógrafo. Então, cadê a limitação dele por conta do pai e da mãe? Ele vivia viajando, outros países, tirando foto, em lugares diversos. Cadê a limitação dele? Então, isso aí é uma desculpa. E outras pessoas deveriam colocá-lo mais na parede para a gente tentar entender o que passa na cabeça dele, porque realmente o cara acha que ele não teve filho ou não se casou por conta dos pais, ou pelo menos ele tenta se enganar. Se ele não está mentindo, ele está tentando se enganar. E obviamente que não é. Ele vive aí a vida dele, viajando, dando entrevista, dando curso. Cadê as limitações? Se ele pode fazer tudo o que ele faz na internet, e ele é um cara que produzia, não sei como é que está hoje, mas produzia muito presente na internet, ainda conciliando os trabalhos, né, fora dela, por que ele não poderia casar? Por que ele não poderia ter filho? Então essa desculpa não colou, infelizmente. Então isso aqui é um ponto negativo para o Conrado, tá? Então agora a gente vai ver, vou deixar agora esse vídeo de lado, e a gente vai ver agora a parte da Lara Nesteruk, né, que é a outra que está querendo aí vender curso. Então se juntaram para vender curso, para ensinar os outros sobre relacionamento, né? Vamos ver aqui um videozinho aqui da Lara. Na verdade, isso aqui não tem problema nenhum compartilhar, porque ela compartilhou publicamente no Instagram dela. Então não é segredo, foi ela que expôs. Para conversar. Mas você está me dizendo que você... Hã? Desmarquei. Não, você desmarcou agora. Agora, sim, agora. Mas, Neto, você me falou ontem à noite que a gente ia conversar hoje. Sim. Mas achei melhor não conversar. Neto, não faz isso comigo, pelo amor de Deus, Neto. Sim, pode gravar. Neto, no telefone a gente se ligou, eu fiquei muito calma, você falou doce comigo, tá aqui. E você falou pra mim que hoje você ia estar aqui pra conversar comigo, você me deixou esperando até agora. Neto, você não me respeitou! Por favor, eu falei no telefone com você depois dos áudios. Uma coisa não justifica a outra. Neto, não faz isso, você tá sendo muito cruel. Não faz isso, por favor. Não vou conversar sobre isso hoje, Por favor, não faz isso. O que aconteceu com você? Você à noite tava de um jeito no telefone comigo e agora você tá outro. Ontem você falou, me ouve. Você falou no telefone comigo, tá aqui, tá gravado, eu vou te mandar. Que você queria estar aqui pra me abraçar, que você entendia que eu tava nervosa, tentando... Então, essa aí foi um episódio que ela teve com o ex-marido dela e tal, casado, que era esse médico aí, Neto, ela vivia colocando esse cara como se fosse um troféu, né? Elas costumam fazer isso. E a aparência dela parece ser mais velha do que ele. Eu não sei se ela realmente é mais velha do que ele. Mas o cara, o cara é médico, todo bombado e tal. E o cara deu-lhe um golpe nela. Ele deu um golpe pesado nela, na questão financeira, questão de trabalho, dinheiro. E fora que atraiu várias e várias vezes, né? Então parece que o cara tinha um certo vício em prostituta, enfim. Então aí foi o estado que ela ficou. Depois dela ter descoberto tudo, mesmo assim ela continuou pagando pau pro cara e expôs isso aí. Depois vocês podem ler e vocês acham isso facilmente na internet. O fato, então, que eu trago aqui para vocês, a gente tem que ficar atento a esses personagens da internet, porque no final a maioria, principalmente esses que são muito conhecidos, que têm milhares e milhares de seguidores, enfim, eles são personagens. E o cara, ele realmente, o cara, a mulher, seja quem for, ele entra no personagem, ele entra no modo sou fodão ou sou fodona e não sai mais. Então veja, são pessoas que não têm um exemplo na vida pessoal deles,
mas querem te ensinar, porque veja, pelo que eu sei, a Lara, depois que se separou do cara, sofreu pra caramba e tal, não tá com ninguém. O Conrado tá velho, tá casado, mas até agora nada de filho, pelo menos não falou nada, não apareceu. Ele falou que não mostra a mulher dele na internet, não mostra o filho na internet, porque na internet todo mundo quer o mal dele. Então, assim, a gente tem que ver também, obviamente, que o fato de um cara estar casado e ter filhos não o torna especialista em nada. E também não acho, tá, gente, que o cara, uma pessoa que, por exemplo, que não tem essa experiência, não possa falar sobre isso. Então, por exemplo, um cara que é um beta, ele poderia sim falar sobre questão de relacionamento, ele poderia falar sobre vida de casado, ele poderia falar sobre alfa, ele pode falar isso com base nos estudos dele, né? Mas ele não pode querer vender uma solução. Ele pode falar no sentido de ser, isso é uma constatação aqui da realidade, ó, é isso que acontece, isso. Mas ele não pode querer vender uma solução, porque se ele tivesse a solução, ele aplicaria essa solução na vida dele. Então, o Conrado ele pode sim trazer toda essa teoria do VSM. Acho que muita coisa que ele fala é legal, é bacana, mas nós temos que saber filtrar essas informações. Porque o problema é, ele está vendendo solução. Então eu acho sim que uma pessoa que não tem a experiência, ela possa falar sobre o fato. O que eu acho complicado é a pessoa vender a solução sem aplicar isso na própria vida. Então, no caso da Lara, por exemplo, beleza. Ela quer te vender uma solução sobre como você se relacionar, como você reconhecer uma boa mulher, como uma mulher reconhecer um bom homem, para se relacionar e casar. Então, a não ser que ela venha a público falar assim, ó, não, eu optei pelo celibato, eu optei por não me relacionar, mas eu sei te dizer como escolher o seu parceiro ou a parceira. Se ela não falar isso publicamente, que ela não está se relacionando por uma vontade pessoal, mas está te vendendo como conhecer, então tem alguma coisa errada. Porque se ela sabe te vender a solução, por que ela não aplica essa solução na vida dela? Então eu espero que esse vídeo aí ajude a abrir os olhos aí de alguns. Não só para esse caso específico, porque talvez muitos de vocês nem conheçam esses dois, mas para outras pessoas que podem aparecer aí vendendo solução para vocês. Então, um forte abraço, não esqueça aí de comentar, dar um like, se inscrever no canal e até a próxima.